Otávio, um bebezinho de apenas 6 meses, foi deixado com Maria Odília, uma babá experiente que foi indicada por uma pessoa da família. Mas hoje o bebezinho ficou com graves sequelas depois de uma ligação que o pai recebeu dizendo que o bebezinho tinha sofrido um acidente e estava em estado grave. Acompanhe a reportagem, Brasil. Uma família simples, batalhadora e unida por justiça. Como passar uma borracha em uma maldade que por muito pouco não matou essa criança? Na época, Otávio tinha apenas 6 meses, um bebê completamente indefeso, quando foi entregue aos cuidados da pessoa errada. O nome dela, Maria Odília dos Santos Silva, de 40 anos, mais conhecida como Zinha. Nós estamos aqui com a família do Otávio, estão todos reunidos, muito preocupados, porque eles estão há meses em busca de uma resposta. O que aconteceu no dia 9 de janeiro, quando a criança ficou aos cuidados da babá, enquanto os pais estavam trabalhando. Detalhe, essa babá era conhecida da Fernanda, a cunhada do Wagner, mulher do irmão dele, ou seja, uma pessoa que foi indicada, uma pessoa que seria de confiança. Mas algo muito errado aconteceu naquele dia, quando os pais estavam trabalhando e de repente receberam uma notícia de que o filho, o bebê, estava em uma UPA, com ferimentos graves, internado entre a vida e a morte. E até hoje, a criança ficou com sequelas de ferimentos provocados por algo que eles não conseguem entender. E por alguém que eles acreditam que tenha cometido negligência. Porque, até onde eles sabem, a babá deixou essa criança sozinha com outras crianças que estavam na casa. Mas eles não têm uma resposta, porque a cuidadora se omitiu de qualquer responsabilidade. E eles querem saber o que aconteceu naquele dia, por que o pequeno Otávio ficou tão ferido e quem provocou esses ferimentos. É isso, né? E vocês buscam justiça acima de tudo. Isso, a gente busca justiça, estamos sempre procurando pela justiça, né? Porque não é fácil a gente ter um filho saudável, bonito como ele era, entendeu? E olhar para ele hoje é muito triste, muito doloroso, porque ficou marcas nele, né? Como os cortes e paralisia no corpo. Então isso machuca, a gente vê olhar para ele e não tem uma resposta sobre o que aconteceu disso daí. E ela diz o quê? Quando vocês procuraram por alguma explicação, ela culpou quem? Então, ela culpou uma criança, né, que ela cuidava também. E ela falava que não sabia o que aconteceu. E como ele apareceu com muitas mordidas no corpo, ela falou que foi a criança que mordeu, que a mordida toda da criança. E ela não sabe o que aconteceu com a criança, porque ela estava no banho, uma hora ela fala que estava no banho, uma hora ela fala que ela estava na garagem. Então a gente não sabe realmente a verdade que aconteceu. O Otávio ficou sendo cuidado há 2 meses por essa mulher. Agora, mãe, é muito difícil de acreditar que uma outra criança tenha provocado ferimentos tão graves no seu filho, né? Então, até lá a gente só ficou sabendo que o Otávio tinha um traumatismo quando a gente chegou no Mário Covas, porque da UPA Vila Luzita ele foi encaminhado para o Hospital Mário Covas. Então lá até os próprios médicos falavam, não, é impossível essa criança ter mordido o Otávio, porque são marcas de dentes muito grandes. Então a gente quer um perito aqui, só que a gente entrou em contato, só que a perícia realmente não poderia ir lá no Mário Covas, porque tinha que esperar o Otávio sair, né? E então eles questionavam por que essas mordidas tão grandes no Otávio e por que o trauma, né? Por que ele estava com aquele trauma na cabeça? Ele teve hemorragia cerebral. Sara viu o filho completamente saudável se transformar em uma criança cada vez mais dependente, frágil e com sequelas permanentes. Para piorar o drama, ela precisou passar por outro momento difícil, largar o emprego tão necessário para garantir o sustento da família e se dedicar exclusivamente ao filho debilitado. Todos os dias quando eu olho para ele ficou nervoso, toma esse remédio para convulsão.
Eu vivo em função dele, ele sente dores. Eu fico olhando para ele e me perguntando todos os dias, meu filho, se você pudesse falar, né, eu queria que você me falasse o que realmente aconteceu, porque a gente não tem nem ideia do que o Otávio passou. Otávio, que chegou a ser desenganado pelos médicos, sobreviveu. Mas por conta da forte queda passou por cirurgia e ainda faz alguns tratamentos médicos, sessões de fisioterapia e até uso de próteses. Ele poderá ficar com algumas limitações motoras nas pernas e braços, além de dificuldades para se alimentar e também da perda parcial da visão. Quer saber se a babá apareceu depois daquele dia para perguntar ao menos se está tudo bem? E eu fico me perguntando, eu quero saber o que aconteceu. Porque pode ser que tenha sido a menina, ela pode ter derrubado ele. Mas aonde ela estava que não estava com ele? Aonde que ela estava que não escutou o Otávio chorar? Uma mãe, quando fica ligada, ela é mãe também. Ela é mãe, ela tem 40 anos. Ela não é uma adolescente. Agora, Fernanda, você que foi quem indicou essa babá, né, e que a conhecia, bem ou mal, você tinha referências dessa pessoa. Eu me sinto culpada, porque jamais eu ia imaginar que ia acontecer uma tragédia desse com ele, né? Igual a mãe dele falou, ele era um bebê totalmente normal, entendeu? E por causa dessa infelicidade, hoje ele tá aí, passando por o que ele passa, e eu vejo o que eles passam também, né, que é difícil. E ela não fala. Tanto que eu já perguntei, já falei, ela fala a mesma coisa, que ela estava tomando banho e quando saiu, tinha acontecido o que aconteceu com o Otávio. Só que a criança fala outra coisa, fala que ela saiu e deixou ela tomando conta do bebê. Boa pessoa com experiência e ótima referência. Mas que tipo de pessoa deixaria um bebê de 6 meses na companhia de outras crianças indefesas e vulneráveis? Camila, que é irmã do Otávio, o que vocês estão fazendo exatamente para correr atrás de provas, enfim, conseguir responsabilizar essa babá? A gente está em busca da justiça. Eu falei que eu nunca ia desistir da justiça. E é isso que a gente está fazendo, a gente quer a verdade, a gente quer uma resposta. Uma criança, ela não tem 2 mordidas enormes no corpo e ela não chora. Eu perguntei para ela no dia seguinte, você não ouviu ele chorar com essas 2 mordidas? Ela falou, não. Então isso é impossível, uma criança ser mordida e o responsável não escutar nada. Ela tem um traumatismo craniano, uma hemorragia cerebral e a pessoa simplesmente falar que não sabe como que ela teve um traumatismo craniano. Então a gente está em busca da verdade, eu não vou desistir de em busca da verdade, nem da justiça. E são sequelas que podem durar pelo resto da vida, né? Sim, para sempre. Para sempre. Ela deixou uma sequela no meu irmão para sempre. E uma ferida em vocês também. Sim. Eu não sei como ela consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sabendo tudo que ela causou. Não sei. Que tipo de justiça deixaria de lado uma negligência que poderia ter custado a vida do bebê Otávio? Então, vou fazer esse convite para que nós possamos ouvir o lado da Maria Odília e saber. Ela ainda está trabalhando, ela lembra do que aconteceu e quer falar a verdade, porque a família não acreditou nessa versão contada por ela de que estava no banheiro, ao mesmo tempo sendo contestada pela criança de 8 anos que diz que ela não estava em casa, que ela deixou o bebê, o Otávio, junto com outras crianças que não tinham a menor condição de se responsabilizar por ele. Ou seja, essa Maria Odília tem muito o que explicar para a família e principalmente para a justiça. Como Maria Odília reagiria diante da família e na presença da nossa equipe? O que revolta a família é saber que a Maria Odília, a Zinha, continua tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Nada mudou para ela. Nós estamos aqui em um dos endereços. A irmã do Otávio, o pai e a tia estão nos acompanhando justamente porque essa babá não quer mais contato com a família. Ela sequer pediu perdão, deu uma explicação muito superficial para tudo o que aconteceu. Agora vou tentar bater aqui então, porque era aqui que o Otávio ficava. Foi aqui, durante 2 meses,
que, enquanto os pais trabalhavam, a criança era cuidada pela Maria Odília. Mas nós não temos certeza se ela está nesse endereço ou se ela está na casa da filha, porque foi lá onde ela ficou durante algum tempo escondida. Porém, eles também acreditam que a justiça esteja fazendo pouco caso de toda essa história, porque o máximo que aconteceu com ela até hoje foi prestar depoimento na delegacia, foi dar a versão dela dos fatos. Mas nada além disso. Ó, acabamos de ter a informação aqui que ela está num segundo endereço na casa dos filhos. A gente vai para lá conferir, tentar conversar com ela. A primeira porta não se abriu. Já a segunda... Olá, tudo bem? A gente está tentando conversar com a Maria Odília. Ela está em casa? Não, ela não mora aqui, não. Eu estou aqui de passeio também, eu sou o ex-marido dela. Ex-marido dela? É. Mas a gente acabou de receber a informação que ela está aqui, nesse endereço. Mas não tá. Ela disse para a vizinha que está aqui. É? É. Bom, se ela falou, o problema dela, né? Quem está dizendo a verdade? Você pode pelo menos dizer por que ela não quer vir nos atender? É, eu vou falar o endereço, amigo. O ex-marido falou que ela não está, mas nós não sabemos se ela, de repente, está querendo fugir da responsabilidade. Afinal de contas, ela não tem feito outra coisa nos últimos meses, a não ser fugir de qualquer tentativa de contato da família do Otávio. Infelizmente, nós não conseguimos ouvir da Maria Odília uma explicação para esse fato tão grave contra um pequeno bebê. Insistimos mais uma vez e pelo telefone finalmente conseguimos falar com a babá. Alô? Alô, Maria Odília? Sim? Aqui é a Luísa Zanqueta do Cidade Alerta, tudo bem? Tudo. Nós tentamos conversar com você, fomos até o seu endereço, Maria Odília, porque nós gostaríamos de entender o que aconteceu com o bebê Otávio. Você pode nos dizer? Olha, eu vou te contar uma coisa. A única pessoa que eu tenho que dar satisfação só tá na delegacia, entendeu? Ela repetiu a mesma versão que contou na delegacia e culpou uma menina de 8 anos pelos machucados no corpo do bebê. Eu tava em casa, tava tomando banho, deixei a menina no corredor brincando, deixei ele aqui dormindo. Falei pra ela, não mexer com o bebê que ele tava dormindo, entendeu? Eu ia tomar um banho, que tava muito calor aqui, onde eu moro aqui, é telhado. Aí ela disse que viu o gemido dele e veio mexer com ele. Ela tinha mania de pegar, querer pegar ele no colo. Ele é gordinho, né? É gordinho ele, não tem como ela pegar ele no colo, porque ela é bem magrela, ela. Eu falava pra ela não ficar pegando ele no colo. Toda vez que ele acordava, dar uma gemidinha, ela vinha pro quarto querer mexer com ele. Então, Maria Odília, o que nós sabemos é que o médico indicou um traumatismo craniano provocado por uma forte queda. E você está culpando uma criança de 8 anos, mas a responsável por cuidar dele seria você, a única adulta dentro daquela casa, não é verdade? Sim, mas eu estava tomando banho. Ele deve ter metido a cabeça na quina da minha cama aqui, só pode ter acontecido isso. Entendeu? E a minha cama é madeira pura. Ela é dessa cama bem dura mesmo, forte, entendeu? Pesada. Mas se ele bateu a cabeça, foi porque ele estava sozinho, não aos seus cuidados. Eu estava no banheiro e ela estava no corredor brincando. Eu também não tenho mais nada para falar com você aqui, não. Só furando na delegacia. Tchau. E as mordidas, Maria Odília? Ela fugiu de, mais uma vez, contar em detalhes o que de fato aconteceu naquele dia quando o bebê Otávio estava aos cuidados dela. Maria Odília está livre para, como ela mesmo disse, tocar a vida sossegada. Já essa família vive num tormento constante e sem previsão de alta. Então, assim, a gente quer uma resposta, a gente quer justiça, a gente não vai desistir, pelo meu irmão.